Isso mesmo, uma profecia de Deus usando pessoas podem não acontecer. Sempre ouvimos alguém dizer assim: quando Deus fala, Deus cumpre. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer, e isso não tem como ser mudado. Mas será que é assim mesmo? Que tudo que Deus fala, ele cumpre exatamente como ele disse? Ele não muda? Deus não volta atrás? Bom, nós sabemos que Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, diz a Bíblia que Deus continua sendo fiel. Isso não quer dizer que se formos infiéis, que ele vai cumprir com o que ele disse que faria. Porque Deus, fazendo ou não fazendo, ele continua fiel. Como pode acontecer? Como pode ser isso? Deus diz que vai realizar algo, mas ele deu uma condição para isso. Essa condição foi satisfeita? Se a condição foi satisfeita, ele vai fazer mesmo. Mas quando ele diz: se fores, se obedecerdes, se cumprires com minha palavra, eu farei. E a pessoa não cumprir com as suas obrigações, ou desobedecer a Deus e Deus não cumprir, Deus não está sendo infiel, porque ele deu uma condição. Então, mesmo nós sendo infiel, Deus continua sendo fiel, mesmo não fazendo o que disse que faria, se esta profecia, se esta palavra for condicional. Às vezes essa condição não está explícita, mas ela está implícita. Por exemplo, Deus diz para Jonas: vai à cidade de Nínive, capital da Síria, e prega contra ela. Fala que daqui a 40 dias ela será destruída. Jonas pregou a palavra, o juízo de Deus, e o povo de Nínive, mesmo não sendo israelitas, já sabiam da fama de Deus, do juízo de Deus. Eles então apregou um jejum, até mesmo com os animais, com todos os seres vivos, fica um tempo de vestido de pano de saco, se humilham. Mas qual foi a palavra de Jonas? Jonas prega, diz que a cidade daqui a 40 dias será destruída. E Jonas pregou. Deus destruiu como disse? Não. Deus deixou de cumprir com sua palavra? Deus foi infiel? Deus foi infiel? Não. Por quê? Porque com certeza estava condicionada. Porque quando o povo se arrepende, Deus diz que se arrependeu do mal que disse que ia fazer e não fez. Isso é, Deus mudou, Deus voltou seus planos. Deus não muda seu caráter, mas cumpre com sua palavra no sentido condicional. Deu uma condição: se obedecer, será abençoado na entrada e na saída. Se desobedecer, será punido. Foi o que Deus disse para Israel, das bênçãos e maldição. Então, o rei Ezequias também, se não me falha a memória, o Ezequias estava doente. E Elias vai lá e fala com o rei. Deus diz, ó rei, para você colocar a casa em ordem, senão, ou melhor, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. O rei Ezequias, ouvindo essa palavra, sabia do profeta que estava sendo usado por Deus, ele se humilha e chora muitíssimo. Vira o seu rosto para a parede, dá a entender que ele estava muito mal, e se humilha, e Deus diz para o rei, para o profeta Isaías, antes que Isaías saísse do templo ou do pátio,
Deus disse para o profeta, vai lá e diz para ele que ele não vai viver, que eu vou acrescentar mais 15 anos. Deus cumpriu com o que diz que ele ia morrer? Não. Mas o profeta profetizou, foi de Deus, foi de Deus. Mas o que aconteceu? Ele se humilhou e Deus mudou essa situação. No livro de Jeremias, capítulo 18, diz: quando eu falar que vou abençoar uma nação e esta sair dos meus caminhos, da minha presença, eu me arrependo do bem que ia fazer e não faço. Quando eu falar que vou castigar, desarraigar, que eu vou destruir e a nação se arrepender dos seus maus caminhos, eu me arrependo do mal que ia fazer e não faço. Deus está sendo infiel? Não. Mas Deus cumpriu? Também não. Mas isso não torna Deus infiel. Primeiro porque em Deus não há mentira. Deus é a verdade. Mas quando uma profecia ela é condicional, Deus não tem obrigação de cumprir se essas condições não forem satisfeitas, não forem realizadas, se essas condições propostas por Deus não forem executadas pelo ser humano. Estou falando de profecia condicional. Deus disse, por você que está me vendo agora, Deus fala, vou dar um exemplo. Deus fala assim, olha, se atentarem para a minha palavra, eu vou te usar nos quatro cantos da terra. O que é que Deus está dizendo? Se não atentar para a palavra, não vai cumprir. Deus vai cumprir na desobediência se ele deu uma condição? Não. Ele deixou de ser fiel? Também não. Então, nesse sentido, é possível sim Deus falar, um profeta profetizar e a profecia ser de Deus e ela não se cumprir. Mas nem todas as profecias são condicionais. Por exemplo, independente se você obedeça ou não obedeça, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Porque, por mais que milhares desobedeçam, vai ter um povo que vai ser fiel até o fim. E esse povo será arrebatado. Se Deus dá uma condição, ele não cumpre se essa condição não for satisfeita. Se a profecia for condicional. Então, lembre sempre disso. Quando Deus usar uma pessoa, se a profecia que essa pessoa for transmitida, essa mensagem, essa revelação, ela for condicional, não significa que ela tenha que cumprir-se propriamente dito. Aquele fato não significa que tem que se cumprir. Mas cumprindo ou não cumprindo, Deus não deixará de ser fiel. Ele será fiel fazendo ou não fazendo, se ele deu uma condição na sua palavra.